pessoal, estamos fazendo esse vídeo aqui pelo SIGMUC para tentar esclarecer dúvidas que chegaram até o sindicato referente à nova legislação que foi aprovada, né, sobre o adicional por tempo de serviço e a licença-prêmio. O retorno daquela contagem do tempo de serviço que havia sido suspenso na legislação anterior, que era a 173 de 2020. Mas para fazer esse esclarecimento para vocês, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo para que a gente lembre o que nós enfrentamos lá no começo da pandemia. Mais precisamente, em 28 de maio de 2020, lá no começo da pandemia, foi aprovada uma legislação pelo Congresso Nacional, que é a Lei Complementar 173 de 2020. Essa lei complementar, o que ela fez? Ela foi extremamente prejudicial para os servidores públicos, porque ela suspendeu a contagem do tempo de serviço, né, do dia 28 de maio de 2020 até o dia 31 de 12 de 2021. Bom, esse tempo de serviço que nós prestamos para a prefeitura, esse tempo ele só serviu para fins de aposentadoria. É uma aberração isso? Claro que é, mas é isso que a lei foi aprovada e posteriormente a lei foi considerada constitucional pelo STF, tá? Infelizmente, muitas vezes a nossa corte ela é muito mais política do que técnica. E aí toda essa questão aí da pandemia ajudou, né, nesse entendimento. Mas veja, esse tempo de serviço, ele simplesmente não existiu para fins de quinquênio, para fins de licença-prêmio. Simplesmente não existiu. Então, 19 meses, por 19 meses, a gente ficou sem essa contagem do tempo. Só que essa lei complementar, a 173, ela tinha um prazo de vigência, né? Então esse tempo ele tinha sido suspenso até 1º de janeiro de 2022, quando a lei deixaria de existir, né? Então aquele período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, esse tempo de serviço, que eram 19 meses, deixou de existir, e aí a partir de 1º de janeiro de 2022, a LC 173 não existiria mais no mundo jurídico, tá? Bom, então, se essa lei não existiria mais a partir de 1º de janeiro, então quer dizer que aqueles 19 meses que nós havíamos perdido, eles voltariam a contar dali para frente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que um servidor, um guarda municipal, na data da suspensão do tempo de serviço imposto pela Lei 173, faltavam 5 meses para ele preencher um novo período aquisitivo para quinquênio. Bom, se faltavam 5 meses, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, quando a Lei 173 deixou de existir, conta-se 5 meses para frente, tá? 5 meses para frente. Simples assim. Teria que preencher a partir do 1º de janeiro de 2022, ele vai ter que ficar mais 5 meses para daí conseguir ter acesso a esse novo período aquisitivo do quinquênio, tá? Bom, é importante destacar que quando tramitou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, no Senado, né, no Congresso Nacional, nós fomos para Brasília, nós brigamos através da Fenaguardas, foi uma briga muito intensa lá, para não deixar isso passar, ou pelo menos para que fosse diminuído os efeitos, né, dos seus impactos na segurança pública. A gente conseguiu aprovar uma emenda, essa emenda passou na Câmara, depois, acho que foi no Senado, incluíram ali os trabalhadores da educação, não, acho que foi na Câmara mesmo, incluíram os servidores da educação, passou na Câmara, passou no Senado, aí foi para a sanção do presidente e o presidente vetou, tá? É importante destacar que a gente brigou muito para que isso fosse aprovado, mas infelizmente não foi na época, né? E aí houveram também várias ações diretas de inconstitucionalidade, questionando, né, a constitucionalidade dessa lei, mas o STF entendeu que a lei era constitucional, até por conta do momento da pandemia, né, das contas públicas e tudo aquilo que a gente já sabe. Bom, o que aconteceu? Foi apresentado um projeto de lei na Câmara pelo capitão Derrite, e aí com o apoio de tantos outros parlamentares, de tantos outros deputados, inclusive o deputado federal Jones Moura, foi aprovado, né, esse projeto de lei, que era o PNP 150, e depois virou, né, após a sua aprovação e a sua sanção e a publicação no Diário Oficial, virou a LC 191 de 2022, que foi sancionada agora no dia 8 de março, né, e foi publicado ontem no Diário Oficial da União, tá? O que mudou, né? O que essa lei trouxe de vantagem para nós, tá?
Essa lei faz com que o tempo de serviço do dia 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, ele volte a contar. Então, aquele tempo que havia sido surrupiado da gente, ele volta a contar. Só que, como a lei anterior tinha sido considerado constitucional pelo STF, e este período do dia 28 de maio a 31 de dezembro de 2021 proibia qualquer tipo de aumento, reajuste, recomposição, vantagem para servidor público, não era possível retroagir esse pagamento avançando nesse período em que a lei havia sido suspenso, né? Então o pagamento não é possível fazer, mas a contagem desse tempo de serviço é possível. Então foi isso que foi proposto nesse projeto de lei e é uma forma de tentar contornar a LC 173. Só que para quais servidores isso foi aprovado? Para os servidores da saúde e segurança pública. Por quê? Porque entende-se que esses servidores trabalharam intensamente durante a pandemia, não pararam, né? Não que outras categorias não tenham, mas é que nós também estávamos na linha de frente do combate à pandemia, tanto é que os números comprovam aí, infelizmente, a quantidade de óbitos que nós tivemos, a quantidade de servidores contaminados que nós tivemos. Então, como uma espécie de retribuição, foi aprovado esse projeto de lei. Esse projeto de lei prevê que o pagamento possa ser feito retroativo, mas apenas até 1º de janeiro de 2022, que foi a data em que a LC 173 deixou de existir, né? Então, por exemplo, se eu, Rejane, né, ou qualquer outro guarda municipal, tenha preenchido os requisitos para aquisição de um novo período de quinquênio durante a pandemia, durante esse período de suspensão, vamos supor que eu tenha atingido um período de quinquênio em outubro de 2021, tá? Só um exemplo, outubro de 2021. O pagamento, ele volta a ser, ele vai ser retroativo a outubro de 2021? Não, ele não vai ser retroativo a outubro de 2021. Porque em outubro de 2021 ainda estava sob a vigência da LC 173, a LC 173 não permitia esse pagamento e esse trecho da lei que diz que não permitia o pagamento foi considerado constitucional pelo STF. Então o que acontece? O pagamento ele vai retroagir até que data? Ele vai retroagir apenas até 1º de janeiro de 2022. Então, mesmo eu tendo preenchido meu período aquisitivo em outubro de 2021, eu só posso exigir o pagamento a partir de 1º de janeiro de 2022, tá? É isso que foi aprovado na legislação. Gente, às vezes não é possível a gente obter o ideal, às vezes é possível obter aquilo que é possível naquele momento, né? E o que foi possível referente a esse período de pandemia foi isso, o que já é uma grande vantagem, porque outras carreiras não estão conseguindo, não foram abrangidas por esse projeto de lei, né? Nós temos um parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente a esse mesmo entendimento, essa mesma aplicação. E esse entendimento, ele vinha sendo aplicado para os servidores do Poder Judiciário. Mas o Poder Executivo não vem adotando esse entendimento. Tanto é que nós solicitamos que a Prefeitura adotasse esse entendimento para nós, mesmo antes da aprovação dessa lei, e a Prefeitura entendeu que não. A Prefeitura entendeu que isso seria temerário e que não ia fazer essa aplicação desse entendimento com base no acordo do Tribunal de Contas. E aí foi necessário a aprovação desta lei para que a gente pudesse, né, agora chegar, ontem mesmo nós já protocolamos lá na SMAP, né, solicitando, informando que a lei foi sancionada, que a lei foi publicada, está produzindo seus efeitos, né, no mundo jurídico e que ela precisa ser respeitada e que a Prefeitura tem que fazer a aplicação deste entendimento para os guardas municipais. Porque nós somos operadores de segurança pública, né? Estamos previstos lá no capítulo da segurança pública da Constituição, integramos o Sistema Único de Segurança Pública e nós precisamos que esse entendimento seja aplicado para os guardas, para que esse tempo de serviço volte a contar, tá? Lembrando que daí o pagamento é retroativo a partir de 1º de janeiro de 2022. Veja, se nós não tivéssemos
esta lei aprovada, nós simplesmente perderíamos esses 19 meses, eles não existiriam para fins de adicional por tempo de serviço e para quinquênio. Teríamos que contar o tempo a partir de 1º de janeiro de 2022 e teríamos que enfrentar uma briga gigante no Poder Judiciário para conseguir reverter isso, né? É o que vai acontecer com outras carreiras, por exemplo, da área do magistério, da área do setor administrativo, que vão provavelmente ter que enfrentar aí uma batalha jurídica para conseguir fazer com que esse entendimento seja aplicado para eles também, tá? Então, assim, é de extrema vantagem para nós, guardas municipais, a aprovação desta lei, tá? Então, quem ainda ficou com dúvida, quem ainda não entendeu direito a legislação, por favor, nos procure aqui no sindicato, entre em contato com a gente, todo mundo tem nossos contatos aí, entre em contato pelo telefone do sindicato, pelas redes sociais, se for necessário a gente vai até o local para esclarecer certinho isso. Mas esta lei é de extrema vantagem para nós, guardas municipais, sem sombra de dúvidas, tá? Nós já notificamos o RH, a SMAP, agora vai depender da tramitação interna disso, da agilização disso lá por parte da SMAP, para saber se esse pagamento, para quem preencheu os requisitos durante o período da pandemia, para saber se esse pagamento retroativo a 1º de janeiro de 2022, se ele vem nesse pagamento ou se virá no próximo retroativo, mas isso tem que ser feito, tá? Nós estamos acompanhando aí a tramitação disso. Claro, se for necessário, a gente vai procurar o Poder Judiciário, mas acredito que não seja, tá? Então vamos aguardar aí para ver como que a SMAP vai proceder isso, até porque tem uma legislação agora que nos contempla, né? Então eu acho muito difícil eles não fazerem a aplicação disso. Mas nós estamos acompanhando, tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato conosco aí e até o próximo vídeo.